E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de história aqui no canal. Meu nome é Laura e no mês de outubro eu estou fazendo videoaulas para revisar os principais temas que caem no Enem, para você que vai fazer essa prova mês que vem. Já teve aula sobre o Segundo Reinado, o Spinoza, um dos representantes do racionalismo moderno. Teve também sobre os governos pós-ditadura civil-militar brasileira e também sobre o conceito de modernidade líquida do Zygmunt Bauman. Hoje nós vamos ver sobre a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 até 1945. Em 1929 aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que levou a uma crise econômica no mundo inteiro, levando à Grande Depressão. Nesse contexto, aqueles discursos liberais do Estado não intervir na economia não fazia mais sentido. Então começou a surgir políticos defendendo a intervenção do Estado na economia, crescendo, surgindo o sentimento de nacionalismo e de autossuficiência. É nesse contexto que tem a ascensão de regimes totalitários de direita. A Itália tinha participado da Primeira Guerra Mundial ao lado da França e da Inglaterra, porque esses dois países tinham prometido para a Itália que iria devolver para ela os territórios que o Império Austro-Húngaro tinha tomado. Mas acabou a Primeira Guerra, a Itália não recuperou seus territórios e, além disso, ela ficou excluída dos acordos do Tratado de Versalhes. Em 1922, um ex-integrante da Juventude Socialista, o Benito Mussolini, cria um partido com ideais nacionalista, expansionista e também militarista, com o discurso de trazer à Itália a sua antiga glória. E eles fizeram, o Mussolini e seus apoiadores fizeram a marcha sobre Roma para mostrar para o rei Emanuel III a força que o partido tinha. Então o rei dissolve o parlamento e convida o Mussolini para ser o primeiro-ministro. Então assim os fascistas chegam ao poder italiano sem passar por um processo eleitoral. Em 1925, Mussolini cria as leis fascistíssimas, instituindo um governo autoritário na Itália, e os três poderes passam a ser controlados pelas mãos do Mussolini, estavam no controle dele. E o Mussolini também tinha o apoio tanto da Igreja Católica, que ele havia criado o Estado do Vaticano, e também dos empresários, que viram no Mussolini, nos fascistas, uma chance de impedir a expansão do socialismo. A Alemanha ficou totalmente destruída depois da Primeira Guerra Mundial. A economia estava péssima, a taxa de desemprego estava elevada, tinha baixa produtividade agrícola e a inflação só crescia cada vez mais. Nesse cenário caótico surge a figura de Adolf Hitler, um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, que criou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Nazi, em fevereiro de 1920. Em 23, os nazistas tentaram dar um golpe no governo, mas fracassou, não deu certo, e o Hitler ficou preso por 9 meses. Foi nesse período, na prisão, que o Hitler escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, com discursos de limpeza racial e também de expandir para o leste. Entre 25 e 29, a Alemanha estava começando a reerguer sua economia, porque ela estava recebendo recursos financeiros dos Estados Unidos. E justamente por ter sido um dos países que mais receberam capital estadunidense, a Alemanha sofreu muito com a Grande Depressão de 1929. Enquanto isso, o Hitler continuava com seus discursos nacionalistas e em 33 ele se tornou o primeiro-ministro da Alemanha. Mas com a morte do presidente da Alemanha, o Hitler se autonomeou um novo presidente. Durante o seu governo, ele ignorou completamente o Tratado de Versalhes,
ele rearmou a Alemanha, criou forças aéreas, fez campanhas publicitárias contra os judeus, criou os campos de concentração para negros, judeus, homossexuais e ciganos também, além de divulgar o arianismo associado com a expansão territorial. O Japão, a Itália e a Alemanha tinham políticas expansionistas e eles fizeram uma série de invasões entre 1931 até 1939. O Japão tinha invadido a Manchúria, uma região na China, a Itália invadiu a Etiópia e também anexou a Albânia no seu território. A Alemanha tinha invadido a Remânia para remilitarizar a região e também anexou regiões como a região dos Sudetos e também da Tchecoslováquia e a Áustria. No Tratado de Versalhes de 1918, ficou decidido que o Império Austro-Húngaro seria dividido. O Império Austro-Húngaro foi um dos aliados da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, o Império Austro-Húngaro foi dividido em vários países, como a Áustria, a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, Iugoslávia, Lituânia, Letônia e Estônia. Porém, esses países tinham uma população alemã que queria se unir à Alemanha. Então, como Hitler também queria expandir para o leste, ele foi anexando esses países. E a Inglaterra e a França deixaram ele expandir para o leste, mas com a intenção dele travar uma guerra com a União Soviética e impedir a expansão do socialismo. A próxima etapa da política expansionista da Alemanha seria conquistar o corredor polonês, mas por causa daquela política de apaziguamento que a França e a Inglaterra deixou a Alemanha expandir para o leste, isso não incluía a Polônia, porque isso também, se ele invadisse a Polônia, ele iria entrar em guerra de um lado com a União Soviética e do outro contra a França e a Inglaterra. Então, em agosto de 1939, o Hitler e a União Soviética assinaram um tratado de não agressão, que é o Tratado Molotov-Ribbentrop. Se o Hitler invadisse a Polônia, o corredor polonês, a União Soviética não entraria em guerra com Hitler. E também o território seria dividido entre as duas nações, entre a União Soviética e a Alemanha. E a União Soviética anexaria a região dos Estados Bálticos, que é a Estônia, Letônia e Lituânia. Um dia depois de ter assinado o Tratado Molotov-Ribbentrop, o Hitler reivindica a região da Polônia, julgando ser da Alemanha por direito. A França e a Inglaterra apoiam a Polônia e ela não cede às pressões do Hitler. Então, no dia 1º de setembro de 1939, o Hitler manda as tropas alemãs invadirem a Polônia e a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Assim começa a Segunda Guerra Mundial. Então, quando Hitler invade a Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. De um lado temos o eixo, que é a Alemanha, Japão e a Itália, e do outro lado temos os aliados, que é a França e a Inglaterra. A Segunda Guerra Mundial costuma ser dividida em 3 fases. Primeiro tem o avanço do eixo, depois os anos de virada e, por último, a derrota do eixo. A tática que a Alemanha usava era a guerra relâmpago. As forças naval e aérea eram concentradas para combater o inimigo e evitar grandes perdas através de ataques rápidos. A Alemanha ocupou a Bélgica, a Holanda, a Noruega, a Dinamarca e parte do território francês. Enquanto isso, a Inglaterra estava lutando contra o eixo praticamente sozinha, recebendo bombardeios e ataques de submarinos, que ficou conhecido como Operação Leão Marinho. Enquanto isso, os fascistas atacaram a Grécia e o Canal de Suez no Egito, mas eles fracassaram. O Japão
invadia cada vez mais a China até chegar na Indochina, que na época ainda era uma colônia francesa. Em 41, o Hitler viola o Tratado de Não Agressão com a União Soviética, o Tratado Molotov-Ribbentrop, e declara guerra à União Soviética. E o Japão invade, faz ataques à base naval dos Estados Unidos, Pearl Harbor, no Havaí. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial para combater os japoneses no Pacífico. E numa batalha, eles derrotaram os japoneses na Batalha de Midway, no Havaí, e na Ilha de Salomão eles impediram que os japoneses conquistassem a Austrália. Os ingleses derrotaram os alemães no norte da África e, junto com os Estados Unidos, eles fizeram bases militares na Argélia e no Marrocos para atacar o sul da França. Hitler fez ataques de plano à União Soviética, Operação Barba Ruiva. O plano era invadir Leningrado e Moscou e transformar a região da Ucrânia em uma base militar. Em agosto de 41, as tropas nazistas invadem a União Soviética e a União Soviética declara guerra à Alemanha. Com a entrada tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, começa uma contraofensiva contra o eixo e a Alemanha começa a ser derrotada. As colônias europeias também foram envolvidas nessa guerra e os países que estavam lutando entre si, eles não queriam acordos, negociações de paz, eles queriam a submissão do inimigo. Entre julho de 1942 e fevereiro de 1943, aconteceu a Batalha de Stalingrado. É uma batalha entre soviéticos e alemães, e as tropas nazistas foram derrotadas pela União Soviética, e a batalha se tornou um símbolo da resistência contra os nazistas. E nesse processo de expulsar os nazistas do seu território, a União Soviética ajudou vários países a se libertarem do domínio nazista. E depois da Segunda Guerra Mundial, vários desses países se tornaram socialistas. Em 1943, as forças aliadas desembarcam na Sicília, invadem a Itália e derrubam Mussolini do poder. É nessa época que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial como parte integrante do exército estadunidense. Já tem um vídeo aqui no canal sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem depois. Surgiu então um novo fronte de batalha para Hitler e ele ordenou que as tropas invadissem a Itália passando pela Áustria. Enquanto isso, a União Soviética iniciava ataques à fronteira da Alemanha e os aliados estavam organizando um plano para libertar a França, a Bélgica e a Holanda do domínio nazista. O plano era desembarcar as tropas na Normandia e ele entrou em vigor no dia 6 de junho de 44, conhecido como o Dia D. Então, os aliados começam a entrar em disputa para ver qual país iria chegar primeiro em Berlim. E no final de abril de 1945, a União Soviética foi o primeiro país a chegar em Berlim. Lá eles encontraram Hitler e sua família mortos. Há um consenso de que eles suicidaram. E no dia 7 de maio de 1945, a Alemanha assina a sua rendição. Até esse momento haviam morrido 50 milhões de pessoas, sendo metade soviéticos. 14 milhões de pessoas morreram nos campos de concentração. Conforme a Alemanha ia perdendo e ia sendo derrotada nos campos de batalha, eles adotaram a solução final, que foi o extermínio dos judeus. Então agora só faltava a rendição do Japão, que estava agindo desesperadamente. Os Estados Unidos achavam que iria gastar meses
até o Japão se render. Então eles investiram em tecnologias e foi testada uma bomba atômica no Novo México. Em agosto, o presidente dos Estados Unidos, o Harry Truman, lançou uma bomba atômica na cidade de Hiroshima, a bomba atômica Little Boy. E alguns dias depois, eles lançaram a segunda bomba atômica, Fat Man, sobre a cidade de Nagasaki. Só assim, o Japão assinou a sua capitulação, a sua rendição, no dia 15 de agosto de 1945. Mas a Segunda Guerra Mundial acabou mesmo, finalizou no dia 2 de setembro de 45, após a confirmação de algumas exigências dos aliados. Conforme os aliados iam avançando e derrotando o eixo, foram feitas algumas conferências, que são os tratados pós-guerra. A primeira é a Conferência de Teherã, que aconteceu em dezembro de 1943. Os líderes dos Estados Unidos, da União Soviética e da Inglaterra se reuniram para discutir a questão da divisão da Alemanha e também a questão da fronteira da Polônia. Em fevereiro de 45 teve a Conferência de Ialta. Nessa conferência, eles criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU, para substituir a fracassada Liga das Nações. Foi ratificada a divisão da Alemanha e de Berlim. Ficou definido também a divisão da Coreia, dividida em duas: a Coreia do Norte, de influência socialista, e a Coreia do Sul, capitalista. E ficou estabelecido que a Turquia e a Grécia ficariam fora da zona de influência socialista. Em julho de 45, houve a Conferência de Potsdam, que confirmou a divisão da Alemanha e de Berlim em 4 zonas de influência: da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. Foi criado também o Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes de guerra da Alemanha. Houve a desmilitarização e a desnazificação da Alemanha e também dividiu a Prússia Oriental entre a Polônia e a União Soviética. E também aconteceu a indenização aos vencedores. Em 49, houve a Conferência de São Francisco, que era um acordo de paz com o Japão, mas ele só entrou em vigor em 1952. Essa foi a videoaula de hoje, falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham gostado. Aqui na descrição eu vou deixar o link de alguns livros abordando a temática da Segunda Guerra Mundial. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula. Até mais!